Crises da vida, encontrando sabedoria nas promessas de Deus. Mas onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Jó 28, 12 e 13. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um devocional no Ecos do Leão. Hoje vamos refletir sobre um tema inevitável na vida de todos nós: como enfrentar os tempos de crise. A crise pode surgir de várias formas: perdas financeiras, enfermidades, conflitos familiares, decepções ou até situações inesperadas que fogem completamente do nosso controle. E nesses momentos, nossa primeira reação quase sempre é buscar respostas. Por que, Senhor? Onde errei? Quando isso vai acabar? Uma crise, meus amigos, é mais do que um desafio pontual. É um momento de extrema dificuldade ou perigo, uma virada súbita e decisiva para o bem ou para o mal. Ela pode abalar nossa estrutura emocional, drenar nossa energia física e muitas vezes sacudir as próprias fundações de nossa fé. Pense na ansiedade e na depressão, condições que têm crescido exponencialmente em nosso mundo. Dados recentes indicam um aumento alarmante de pessoas que lutam com essas questões, frequentemente desencadeadas por instabilidades financeiras, diagnósticos de saúde desfavoráveis ou o colapso de relacionamentos importantes. Essas são as tormentas que nos atingem, silenciosas ou ruidosas, mas sempre impactantes. Ninguém está imune a esses períodos turbulentos. Seja você um líder, um estudante, um pai ou uma mãe, em algum ponto de sua jornada, a crise vai se manifestar. Pode ser a perda de um emprego, uma doença grave, um luto ou a desilusão com um sonho desfeito. Diante dessas realidades perturbadoras, a mente humana se volta para uma questão fundamental, ecoada há milênios no livro de Jó, no capítulo 28, versículos 12 e 13. Mas onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor dela, não se encontra na terra dos viventes. Essa pergunta crucial é o ponto de partida para a nossa busca, onde de fato podemos encontrar a orientação necessária para navegar o caos. A história de Jó é um dos relatos mais comoventes e instrutivos das Escrituras, um exemplo vivo de resiliência frente a uma série implacável de catástrofes. Imagine por um instante a vida de um homem rico, justo, abençoado com uma família numerosa e bens abundantes. Então, em um piscar de olhos, tudo desmorona. Ele perde seus filhos, todos os seus bens. Sua saúde é severamente comprometida por uma doença dolorosa. Cada mensageiro trazia uma nova calamidade, uma onda de desgraças que se sucedia sem trégua. Você pode até visualizar as cenas de seu rebanho sendo roubado, as casas caindo sobre seus filhos e seu corpo coberto de chagas. A reação de Jó a tanta perda é um espelho multifacetado de nossa própria condição humana. Sentimos a dor excruciante de suas lamentações, o questionamento sincero que brota de um coração dilacerado. Ele rasga suas vestes, barbeia sua cabeça e se senta em cinzas, um luto profundo que ressoa com qualquer um que já experimentou uma perda devastadora. Contudo, em meio a essa angústia indizível, uma chama de fé permanece acesa. Jó não desiste de Deus. Ele não o amaldiçoa, mesmo quando sua esposa o incita a fazê-lo. Ele insiste em buscar uma explicação, em encontrar sentido no sofrimento, ecoando a pergunta que permeia sua história: onde se achará a sabedoria? Essa busca de Jó pela compreensão, por uma sabedoria que pudesse justificar ou aliviar sua dor, encontra paralelos impressionantes nos desafios que enfrentamos hoje. Assim como Jó se viu sem emprego e com uma doença grave, muitos hoje lidam com a perda súbita de sua fonte de renda, um diagnóstico médico assustador que vira o mundo de ponta cabeça, ou a dolorosa experiência de um divórcio que desfaz anos de construção.
A experiência de Jó nos conecta às nossas próprias lutas, mostrando que a dor, a dúvida e a necessidade de direção não são novas, e que a busca por uma compreensão superior é inerente à condição humana quando confrontada com o caos. Ele é, de fato, um reflexo de nossa própria jornada em tempos de crise. Ao observarmos a jornada de Jó e refletirmos sobre nossas próprias crises, surge uma distinção crucial entre dois tipos de sabedoria: aquela que o mundo nos oferece e a que provém de Deus. A sabedoria humana é construída sobre o que conhecemos, nossa experiência de vida, nosso intelecto, a lógica que aplicamos aos fatos. Ela se manifesta em estratégias de negócios, conselhos financeiros, baseados em tendências de mercado ou até mesmo em orientações médicas fundamentadas na ciência. Por exemplo, em uma crise financeira, a sabedoria terrena pode sugerir investimentos arriscados, prometendo retornos rápidos, mas que na prática podem levar a perdas ainda maiores. Ou, diante de uma doença, tratamentos convencionais podem ser a primeira linha de ação, mas nem sempre oferecem a cura esperada ou a paz interior. Embora valiosa em muitas situações cotidianas, a sabedoria terrena revela suas limitações severas quando nos vemos diante de uma crise que escapa ao nosso controle ou compreensão. Nesses momentos de profunda angústia, quando a lógica parece falhar e a experiência passada não oferece respostas, percebemos que precisamos de algo mais. Precisamos de uma perspectiva que transcenda as circunstâncias visíveis, uma sabedoria que não se baseia apenas no que podemos ver ou tocar, mas no que é eterno e absoluto. É aqui que a sabedoria divina se apresenta como o refúgio e o guia insubstituível. Diferente do conhecimento acumulado ou da perspicácia adquirida, a sabedoria que vem de Deus é revelada por Ele. Ela não está limitada pelas nossas capacidades intelectuais ou pela nossa experiência finita. Ela é transcendente, provinda de um conhecimento perfeito e eterno. Enquanto conselhos mundanos podem nos desapontar, a sabedoria que Deus oferece vem acompanhada da promessa de direção clara e uma paz que supera qualquer entendimento. Por isso, as Escrituras nos exortam em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É uma entrega, um convite a buscar uma fonte de verdade superior que nos conduzirá mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Tendo compreendido a diferença vital entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, a pergunta que naturalmente surge é: onde podemos encontrar essa sabedoria superior, tão essencial para atravessar o caos? A resposta se encontra em fontes específicas que Deus nos disponibiliza. A primeira é a oração. Tiago 1:5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Em tempos de crise, a oração pode ser um clamor de lamentação, um desabafo honesto de nossa dor. Pode ser uma entrega, depositando nossas preocupações nas mãos de Deus, ou até mesmo uma oração de gratidão, buscando o que ainda nos sustenta. É um diálogo com o Criador, uma via de mão dupla para expressar nossas angústias e ouvir sua voz. Além da oração, o estudo da Bíblia é uma fonte inestimável de conhecimento divino. 2 Timóteo 3:16, 17 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao lidarmos com desafios específicos, podemos recorrer à leitura temática, buscando passagens sobre ansiedade, fé ou provisão. A meditação em versículos-chave pode trazer uma revelação pessoal para a nossa situação. Um terceiro recurso é o conselho de pessoas piedosas.
Provérbios 11:14 nos lembra: onde não há direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Buscar a orientação de indivíduos maduros na fé, que já caminharam em situações difíceis, oferece uma perspectiva valiosa e fundamentada nos princípios celestiais. Finalmente, nossa própria experiência pessoal com Deus, ao testemunhar sua fidelidade em momentos passados, fortalece nossa convicção de que Ele nos guiará novamente. Buscar essas fontes com um coração aberto e disposto a aprender é fundamental para descobrir a sabedoria que transforma o caos em direção clara. A oração, como mencionamos, não é apenas uma formalidade religiosa. Ela é o nosso porto seguro, um canal aberto e direto com a fonte de toda sabedoria. Em momentos de crise, quando as palavras parecem faltar e a mente se confunde, a oração se torna o nosso refúgio. É o espaço onde podemos expressar cada angústia, cada questionamento, cada lágrima, sem receio de julgamento. Deus nos convida a sermos vulneráveis, a despejar nosso coração diante dele. As Escrituras nos oferecem muitos exemplos de como a oração serviu como guia e consolo em períodos turbulentos. Pense nos lamentos do Salmo 22, onde Davi clama a Deus em meio a um sofrimento que parece insuportável, mas que termina com uma declaração de fé e confiança. Ou considere a oração de Jesus no Getsêmani, antes de sua crucificação. Ele expressou sua agonia profunda, pedindo que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa oração não mudou a circunstância, mas fortaleceu Jesus para enfrentar o caminho que se apresentava. Eu mesmo já experimentei o poder transformador da oração em meio a adversidades. Houve uma época em que uma decisão familiar de grande impacto pesava sobre mim. Dias de sono perdido, incerteza e a sensação de que não havia resposta humana. Foi ajoelhando-me, não com palavras perfeitas, mas com um coração honesto e cheio de desespero, que senti uma paz inexplicável e uma clareza sobre o próximo passo que deveria dar. Não foi uma voz audível, mas uma convicção interna que me direcionou. Para que a oração seja um guia eficaz em sua crise, sugiro que você mantenha a honestidade e a vulnerabilidade. Não tente melhorar suas orações para Deus. Ele já conhece seu coração. Além disso, procure manter a disciplina, mesmo quando a vontade de orar diminui. Crie um momento, ainda que breve, para se conectar. Você pode usar modelos de oração bíblicos como inspiração, adaptando-os à sua situação, ou simplesmente conversar com Deus como conversaria com seu melhor amigo. A oração é o diálogo que nos alinha com a sabedoria divina e nos concede paz em meio à tempestade. Se a oração é o nosso diálogo com Deus, a Bíblia é a sua voz falando conosco. Ela é a própria palavra de Deus, o manual supremo de sabedoria para a vida, especialmente em tempos de crise. As Escrituras revelam os princípios eternos de Deus, suas promessas imutáveis e seu caráter perfeito. Ao nos dedicarmos à leitura e meditação nesses textos sagrados, encontramos uma fonte inesgotável de clareza, esperança e direção, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Em meio a diferentes tipos de crise, a Bíblia oferece conforto e orientação específicos. Quando a insegurança nos ronda, o Salmo 91 nos garante a proteção do Altíssimo, declarando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diante de perdas ou desafios que não compreendemos, Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma promessa de que Deus pode transformar o mal em algo bom. E para a ansiedade que nos consome, Filipenses 4:6-7 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Para tornar o estudo bíblico mais acessível, considere explorar diferentes traduções da Bíblia. Existem versões mais contemporâneas, como a Nova Versão Internacional, NVI, ou a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH, que podem facilitar a compreensão, enquanto outras, como a Almeida Revista e Corrigida, ARC, mantêm uma linguagem mais tradicional. O importante é encontrar uma versão que ressoe com você e que o ajude a absorver a mensagem. Além disso, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Existem inúmeros aplicativos bíblicos, como o YouVersion Bible App ou o Olive Tree Bible App, que oferecem diversas traduções, planos de leitura temáticos, comentários e recursos de estudo. Essas ferramentas online podem enriquecer sua experiência e auxiliar na aplicação da sabedoria bíblica diretamente aos desafios que você enfrenta. Permitir que a Bíblia seja seu manual é permitir que a própria sabedoria de Deus o guie em cada passo. Além da sabedoria que encontramos nas Escrituras e no diálogo com Deus pela oração, há outra fonte vital de orientação divina em tempos de crise: o conselho de pessoas maduras na fé. Não somos feitos para caminhar sozinhos. Deus nos deu a comunidade para nos apoiar e guiar. Buscar a orientação de indivíduos que possuem uma jornada cristã sólida e experiência em lidar com provações pode iluminar caminhos que sozinhos talvez não perceberíamos. São aqueles que, pela vivência e pela palavra de Deus, oferecem uma perspectiva ancorada na verdade. No entanto, é crucial exercer discernimento ao receber conselhos. Nem toda opinião é sábia e nem todo guru ou conselheiro secular tem a visão necessária para sua situação espiritual. Precisamos estar vigilantes quanto a fontes não confiáveis, como aqueles que promovem soluções rápidas e sem fundamento bíblico, ou pessoas que têm um histórico de decisões precipitadas e inconsistentes. O conselho mundano, baseado apenas em interesses pessoais ou experiências superficiais, pode nos desviar ainda mais do curso divino. Como identificar um conselho valioso? Primeiramente, um bom conselho sempre estará alinhado com os princípios da palavra de Deus. Ele não contradiz as Escrituras, mas as complementa e as aplica à sua vida. Em segundo lugar, um conselho sábio é prático. Ele oferece passos claros e viáveis para a ação, sem promessas vazias ou soluções mágicas. E, por fim, um conselho genuinamente sábio é motivador e edifica. Ele nos encoraja à fé, à perseverança e à dependência de Deus, em vez de nos levar ao desespero ou à autossuficiência. Ao buscar e aplicar com discernimento a orientação de irmãos na fé, abrimos mais uma porta para que a sabedoria de Deus se manifeste em nossa jornada em meio à crise. Ao lado de buscar orientação externa, há uma fonte vital de aprendizado que muitas vezes subestimamos: as nossas próprias crises. Por mais dolorosas que sejam, cada período de dificuldade encerra em si a semente de um crescimento espiritual e pessoal profundo. A dor, embora indesejável, pode ser uma professora rigorosa, revelando verdades sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o mundo que não aprenderíamos de outra forma. A questão não é evitar a crise, mas como nos posicionamos dentro dela e o que permitimos que ela nos ensine. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza as provações como ferramentas de refinamento. Ele deseja que identifiquemos as lições inerentes à dor e ao sofrimento. Para isso, é fundamental cultivarmos uma atitude de aprendizado e humildade, reconhecendo que mesmo em meio ao caos, há um propósito maior sendo construído. Muitos que atravessaram vales sombrios podem testemunhar como aquelas épocas se tornaram catalisadores para uma fé mais robusta, uma compaixão mais aguçada ou uma dependência mais sincera do Criador. Eles transformaram suas adversidades em verdadeiras bênçãos.
não por meritocracia, mas pela graça e direção que encontraram. Para auxiliar nesse processo de autoanálise e descoberta, sugiro que você mantenha um diário de oração e reflexão. Escrever sobre suas experiências, suas emoções, suas dúvidas e, principalmente, as convicções que surgem, pode ser uma ferramenta poderosa para registrar as lições que Deus lhe revela a cada passo. Faça a si mesmo perguntas como: o que essa situação está revelando sobre minha confiança em Deus? Que áreas da minha vida precisam de mais entrega ou mudança? Como posso crescer em paciência ou gratidão neste momento? Perguntas como essas nos ajudam a identificar padrões de comportamento e áreas específicas onde o crescimento é necessário. Ao examinar nossas crises sob essa perspectiva, transformamos o sofrimento em uma sala de aula, onde a sabedoria divina nos capacita a avançar mais fortes e mais alinhados com o plano de Deus. Enquanto aprendemos com cada desafio e buscamos a sabedoria divina, muitas vezes nos encontramos em um período de espera. A dificuldade de aguardar pela resposta de Deus em tempos de crise é uma das provações mais árduas que enfrentamos. A urgência da nossa dor nos impulsiona a querer uma solução imediata, mas o tempo de Deus raramente se alinha com o nosso. É nesse intervalo que a paciência e a perseverança se tornam virtudes inestimáveis. A Bíblia nos oferece exemplos luminosos de indivíduos que demonstraram uma notável capacidade de esperar em Deus, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho, tornando-se pai de uma nação aos 100 anos. Davi, ungido rei ainda jovem, suportou anos de perseguição e exílio antes de finalmente ascender ao trono. E supremo entre todos, Jesus, antes de sua manifestação pública, passou 30 anos de preparação e silêncio. Eles nos ensinam a confiar no cronograma divino, mesmo quando nossos próprios planos e desejos são postos em espera, ou quando simplesmente não compreendemos seus propósitos. Pode ser que Deus demore a responder às nossas orações por várias razões. Às vezes, Ele nos ensina a confiar mais, a depender menos de nossas próprias forças. Outras vezes, Ele nos fortalece, preparando-nos para algo maior que virá. E em algumas ocasiões, Ele nos prepara para receber a bênção de uma forma que só o tempo pode moldar. Para lidar com a ansiedade e a frustração durante esses períodos de espera, adote estratégias que nutram sua paz interior. A prática da atenção plena, ou mindfulness, pode ajudar a manter o foco no presente e a reduzir a ruminação sobre o futuro incerto. Envolver-se em atividades que trazem significado e propósito, como o serviço ao próximo ou o desenvolvimento de talentos, também pode desviar o foco da espera angustiante. Além disso, buscar apoio em uma comunidade de fé, compartilhando suas lutas e recebendo encorajamento, é um bálsamo para a alma. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e a paciência é o solo fértil onde a sabedoria floresce. Tendo explorado a paciência como uma virtude essencial na espera, agora elevamos nosso olhar para a base de tudo, a fé. Ela não é apenas um sentimento fugaz ou uma emoção passageira que aparece em momentos de tranquilidade. Pelo contrário, a fé é a própria âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida ameaçam nos arrastar. É a convicção profunda, descrita em Hebreus 11:1, de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em tempos de provação, essa certeza se manifesta como uma confiança sólida na presença e no poder de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece caótico e sem sentido. A história bíblica nos apresenta inúmeros exemplos de indivíduos que demonstraram essa crença constante em Deus, não como uma crença cega, mas como uma resposta a evidências divinas. Daniel, lançado na cova dos leões, não vacilou em sua confiança no livramento do Altíssimo. Esther, ao arriscar sua vida para salvar seu povo, agiu com uma convicção que transcendia o medo.
O apóstolo Paulo, apesar de perseguições, naufrágios e prisões, jamais duvidou da fidelidade de Deus e do propósito de seu sofrimento. A fé dessas figuras não foi um mero otimismo, mas uma confiança baseada nas promessas divinas, nos milagres relatados ao longo da história bíblica e, crucialmente, em suas próprias experiências de intervenção divina. Essas narrativas nos mostram que a fé se firma em uma compreensão sólida do caráter de Deus. Ela não ignora a realidade difícil, mas a vê sob a luz da soberania divina. Para fortalecer sua própria fé em meio à crise, continue a nutrir seu relacionamento com Deus através da oração honesta, do estudo dedicado da Bíblia, onde suas promessas se revelam, e da comunhão com outros crentes. Compartilhar experiências e testemunhos fortalece a todos, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que a fé é um fundamento construído sobre a rocha eterna da fidelidade de Deus. Essa fé se torna não apenas uma crença, mas uma maneira de viver que nos sustenta e nos guia. Ao passarmos pelas chamas da crise, e à medida que a fé se consolida como nossa sustentação, somos convidados a uma reflexão ainda mais profunda. Como Deus pode usar as nossas adversidades para cumprir seus planos, tanto em nossa vida quanto na de outras pessoas? A dor, por mais intrusiva e indesejável que seja, possui um potencial transformador quando entregue nas mãos do Criador. Ela pode ser o cadinho onde o nosso caráter é forjado e onde um propósito maior é revelado. Um dos exemplos mais impactantes nas Escrituras é a história de José do Egito. Vítima da inveja de seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e aprisionado, a jornada de José foi marcada por injustiça e sofrimento. No entanto, em cada etapa, Deus estava trabalhando. Aquilo que parecia ser o mal absoluto, a traição e a escravidão, foi usado por Deus para elevá-lo a uma posição de poder, tornando-o o único capaz de salvar sua família e uma nação inteira da fome. José reconheceu isso ao dizer a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50:20. Essa narrativa inspira e encoraja a todos nós. Nossas experiências dolorosas, por mais que nos tenham marcado, não são em vão. Deus pode e deseja transformá-las em um meio para alcançar outros que atravessam situações semelhantes. Talvez sua própria vivência com ansiedade possa se tornar o fundamento para você criar um grupo de apoio, oferecendo esperança e estratégias práticas a outros. Sua superação de uma doença grave pode inspirá-lo a escrever um livro, compartilhando sua jornada de fé e resiliência. Ou, quem sabe, sua experiência de perda financeira pode levá-lo a iniciar um projeto social para auxiliar aqueles que foram atingidos por crises econômicas. Pense nos seus dons e talentos, nas suas paixões e, especialmente, nas lições aprendidas através da dor. Essas são ferramentas que Deus pode usar. Pergunte-se: como minha experiência de crise pode ser uma voz de encorajamento ou uma mão amiga para alguém mais? A transformação da dor em propósito é um testemunho poderoso da soberania de Deus e uma maneira de canalizar nosso sofrimento para abençoar o mundo ao nosso redor. Ao chegarmos ao final desta jornada, o eco da pergunta de Jó: onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? Encontra sua resposta definitiva. Não está em nossa capacidade humana limitada, mas reside unicamente em Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria e o único caminho seguro para atravessar e superar qualquer crise que a vida nos apresente. Relembramos que as crises são inevitáveis, um espelho da dor que Jó conheceu. Compreendemos a distinção entre a sabedoria terrena, com suas limitações, e a sabedoria divina, que transcende o visível. Descobrimos que essa sabedoria superior pode ser encontrada através da oração, nosso refúgio e guia constante, e do estudo da Bíblia, o manual de vida que nos oferece clareza e promessas.
Vimos o poder do conselho sábio de irmãos na fé e a importância de aprender com nossas próprias adversidades, transformando o sofrimento em crescimento. Exploramos a paciência como uma virtude que nos alinha ao tempo de Deus e a fé inabalável como a âncora que nos mantém firmes. E finalmente fomos desafiados a transformar nossa dor em propósito, usando nossas experiências para abençoar e encorajar outros. Portanto, em meio ao caos, a verdade permanece. Deus é o caminho. Ele não apenas nos dá a sabedoria para navegar, mas nos acompanha a cada passo. Permaneça firme, ore sem cessar, mergulhe nas Escrituras. Busque o conselho de quem teme ao Senhor e confie plenamente nele, mesmo quando não compreende os caminhos. Lembre-se, em Cristo, a sabedoria divina me guia no caos. Que esta mensagem fortaleça seu coração e sua mente. Se este devocional tocou você, convido-o a compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras de esperança. Inscreva-se em nosso canal para mais mensagens que inspiram sua jornada de fé. Que a paz e a sabedoria de Deus inundem sua vida.